Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e, acima de tudo, compartilhe o nosso material com outras pessoas. Ainda não deu like? Mete o dedo aí no teu celular e dê um like agora. Porque se você não der like, o nosso vídeo não sobe na plataforma do YouTube. Mas se você der like sempre, se você sempre estiver fazendo comentários, nosso vídeo sobe. E qual é o objetivo desse canal? Por que é importante fazer esse vídeo subir nas redes sociais? Porque este canal tem o objetivo de convocar a classe dos professores, de chamar a classe dos professores para participação no debate público. Aí de repente alguém diz assim: debate público no YouTube, no WhatsApp, no Facebook? Não! As mentiras ocorrem onde hoje? No WhatsApp, no Facebook e até no YouTube. Então, para que nós possamos levar a luz do conhecimento para a sociedade, precisamos ocupar também esses espaços das redes sociais. Então você aí, professorinha da greve, você que é professor da creche, melhor dizendo, você que é professor que vai da creche até o ensino médio, participe, faça o teu canal, faça o teu grupo de WhatsApp, faça o teu grupo de Facebook, o teu blog e vamos para o debate. Muitos estão aí ocupando esse espaço para levar conhecimento. Quero parabenizar o professor Rico Guimarães, que tem feito esse trabalho, professor Paulo Giraldelli, que tem feito esse trabalho, e Gessé Souza, grande sociólogo, tem feito esse trabalho, Maria Lúcia Fatorelli, esclarecendo a importância do papel negativo do Banco Central na questão da nossa dívida pública, que não, na realidade, segundo a crítica dela, nenhuma auditoria é feita de forma razoável para considerar essa dívida que, segundo ela, é uma dívida fabricada. É importante ouvir a doutora Maria Lúcia Fatorelli, que é presidente da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, né? É importante ouvir essas pessoas. Então, visite essas pessoas, porque elas têm muito o que falar. Eli Vasconcelos, com seu livro Crônicas, Poesias e Heresias, vá lá ao Google, consulte o site da Amazon e busque Crônicas, Poesias e Heresias de Eli Vasconcelos. E esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais. Binária é a tecnologia que respalda a rede, os computadores. Mas nós somos seres humanos, não somos binários. Não precisamos ter um inimigo só para chamar de nosso inimigo. Não, precisamos fazer críticas saudáveis, críticas de fato reflexivas, analíticas, para que a síntese seja uma síntese razoável. Então, por isso que é importante o professor estar também na rede, educando, levando educação para as redes sociais. Então, não vamos abrir mão desse nosso papel. Porque algumas coisas estão acontecendo hoje por falta de informação, por falta de educação. Então, vamos considerar. O tema hoje é reflexões sobre o impeachment. Muito tem se falado sobre o impeachment do presidente Bolsonaro desde quando ele entrou. Mas o impeachment não sai. Coisas muito mais graves já foram feitas por este governo, mas o impeachment não sai. Um Fiat Elba derrubou o presidente Collor. O Fiat Elba foi o estopim de uma denúncia feita pelo irmão do presidente. Mas com o tempo, o STF absolveu Collor de todas as acusações
de irregularidades que faziam contra ele. Ou seja, e o Collor caiu. A Dilma caiu por quê? Por causa de uma pedalada fiscal que, segundo especialistas, sempre é feita. Sempre eram feitas em governos estaduais, municipais, federais. Mas Dilma caiu. E sempre por questões políticas. Mas o presidente Bolsonaro, por enquanto, se mostra, inclusive, muito forte. Aliás, desde quando ele entrou, que Bolsonaro está fraco, que Bolsonaro vai cair, que Bolsonaro está enfraquecido, que Bolsonaro colocou no STF alguém dele. Bolsonaro tem gente que gosta dele ali, o Fux gosta dele ali no STF. Bolsonaro tem influências na PF. O governador do Rio caiu por influências de Bolsonaro. Uma queda, aliás, muito duvidosa. Bolsonaro tem tentáculos no Congresso, tem relações com o Centrão, tem de 25% a 30% de fanáticos. Isso faz uma grande diferença, porque isso levaria simplesmente para o segundo turno, se a eleição fosse hoje. Então, Bolsonaro não é essa fraqueza toda que muita gente diz. Bolsonaro é forte, é um político forte. Nesse ponto, precisamos respeitar. Ele, na realidade, é ignorante? É estúpido? É despreparado para o cargo? Disso nós já sabemos. Mas fraco não. Não é cachorro morto quase nunca. E essas coisas também acontecem por causa do tipo de presidencialismo que nós temos. É um presidencialismo que fortalece muito a figura do presidente. Se não houver um impeachment, o presidente é sempre uma pessoa, um político muito fortalecido dentro desse sistema. E o presidencialismo de coalizão sempre faz com que o nosso presidente da República, principalmente desde a redemocratização, sempre tenha um respaldo no Congresso. Fora o Collor, Itamar tinha respaldo no Congresso. Fernando Henrique, nos seus 2 mandatos, teve respaldo no Congresso. Lula sempre teve respaldo no Congresso. Dilma, até um certo ponto, teve, mas depois caiu, logicamente. O Temer tinha respaldo no Congresso. Depois Bolsonaro veio e também tem um certo respaldo no Congresso, principalmente na sua relação com o Centrão. Então o nosso presidencialismo de coalizão, e às vezes de colisão, é um presidencialismo que fortalece o presidente da República. Por isso é que eu votei, no início da década de 90, no parlamentarismo, porque o parlamentarismo é aquele regime onde o presidente é eleito, mas quem governa o país é o primeiro-ministro, que é indicado pelo partido majoritário no Congresso Nacional. Mas se o primeiro-ministro, se a gestão for uma gestão geradora de crises, né, há uma organização política, o primeiro-ministro cai e outro é instaurado. Mas no Brasil a gente precisa viver, muitas das vezes, com um presidente que agoniza no cargo, e se um impeachment não for feito, e eu acho que o impeachment ele é um instrumento muito gerador de crise também, o impeachment é agonizante. Eu votei no parlamentarismo por causa disso também. Mas, infelizmente, o presidencialismo ganhou não só do parlamentarismo, como da monarquia, né? Mas a monarquia a gente tratou mais como piada na época, né? Com todos os privilégios que a gente tem na política, e para os políticos só faltava a gente ter um rei, né?
Aí já seria realmente demais. Mas optamos pelo presidencialismo pela segunda vez, né? Na década de 60 também, depois que João Goulart assumiu com a renúncia de Jânio, e queriam, de uma certa forma, conter os ânimos esquerdistas de João Goulart. Aí fizeram lá um parlamentarismo provisório e depois foram para a consulta pública a respeito do sistema de governo. E o presidencialismo ganhou. E o presidencialismo venceu de novo no início da década de 90 e vem se consolidando não só no Brasil, como na América do Sul, como nas Américas, como o regime prioritário. Dificilmente um país das Américas não é presidencialista, né? Acho que não tem nenhum. A maioria esmagadora é presidencialista. Mas nós temos visto que há dificuldades quando nós temos um presidencialismo que fortalece a figura do presidente da República e, dependendo da maneira como esse presidente da República se comporta, ele pode prejudicar muita gente. Presidente Bolsonaro é um dos responsáveis políticos pela morte de quase 190 mil pessoas, e ele é responsável sim. Mas por que é importante nós, professores, estarmos nas redes sociais também explicando? Porque está passando para as pessoas a narrativa do Bolsonaro de que doença é natural, doença dá na natureza. Só que nem sempre é assim. Logicamente que toda pessoa um dia adoece, porque ninguém morre por excesso de saúde. Mas doença não é uma questão apenas de adoeceu porque a natureza quis assim. Por exemplo, um dos nossos problemas de saúde pública se dá em que área? Na área do saneamento básico. O saneamento básico ainda não foi democratizado no Brasil. E como o saneamento básico não foi democratizado no Brasil, muitas doenças ocorrem por causa disso. Então, numa cidade grande, por exemplo, existem bairros onde a expectativa de vida é bem longa. Num bairro próximo, atravessando a rua, atravessando alguns quarteirões, a expectativa de vida é baixa. Por quê? Porque em um determinado lugar há saneamento, no outro lugar não há saneamento. Aí o nosso ilustríssimo presidente da República falou que as crianças do Brasil pulam no esgoto e não morrem, né? Mas a expectativa de vida, às vezes de uma região, a expectativa de vida dos catadores de mangue do Maranhão é a mesma de nós professores da escola pública? Penso que não. Evidentemente que eles têm uma expectativa de vida inferior. Há pessoas no Brasil, trabalhadores rurais, que envelhecem muito cedo. E se envelhecem muito cedo, evidentemente, morrem muito mais cedo. Então, percebam que saúde, doença e morte também é uma questão social e política. Mas como a gente vai explicar isso para as pessoas se as pessoas estão com a percepção de que se morreu é assim mesmo, é da natureza? É porque essa narrativa está sendo divulgada pelo presidente, e no presidencialismo que nós temos, a fala do presidente é muito representativa simplesmente porque ele foi eleito. Aí de repente as pessoas já estão cansadas do vírus, aí vem o presidente e diz, não é assim mesmo, todo mundo morre. Aí as pessoas pensam que um vírus como esse ocorre porque é da natureza. Não, o coronavírus, sobretudo, é um vírus social e político, como tem sido falado por muitos pensadores, inclusive pelo professor Paulo Giraldelli. Coronavírus é um vírus social e político. Ele se propaga ou não
ele se propaga mais ou menos de acordo com a nossa sociabilidade. Então, quem organiza a nossa vida social, a nossa vida urbana? Sobretudo, é o Estado. E se a gente não compreender isso, a gente vai entender que o Estado não tem nenhuma responsabilidade. Mas se o vírus se propaga mais ou se propaga menos de acordo com a nossa conduta social, então o coronavírus é um vírus social, ele é um vírus político. Se as pessoas não entenderem isso, elas não vão atribuir essa responsabilidade ao presidente. Porque se o vírus é natural e dá na natureza, e não por causa do nosso comportamento, por que o presidente teria responsabilidade? De uma certa forma, as pessoas estão se utilizando da sua lógica, da lógica do senso comum, que também tem o seu lugar. Mas nós, professores, nós que trabalhamos com ciência, trabalhamos com conhecimento, nós precisamos colocar para as pessoas que essa questão pandêmica não é uma questão de é assim mesmo, todo mundo morre. A pandemia, uma pandemia, ocorre por razões sociais e políticas. E se o Estado e se as cidades não se organizarem, não se reorganizarem urbanisticamente, não se organizarem arquitetonicamente, se as cidades não se organizarem, se as pessoas não respeitarem as regras de segurança, isso será fatal para grande parte da população. Mas, infelizmente, essa narrativa de que assim mesmo todo mundo morre está vencendo. E só que há uma responsabilidade nisso aí. Porque se o presidente minimiza, se o presidente diz que é uma gripezinha, e isso gera um comportamento que leva muitas pessoas a se contactarem e a morrerem, o nome disso é genocídio. E o nosso presidente da República já deveria estar sendo questionado mais severamente e um impeachment já deveria estar ocorrendo. Mas o presidente Bolsonaro é muito mais forte politicamente do que as pessoas pensam. E ele sabe fazer a política que lhe interessa. Qual é a política que interessa ao Bolsonaro? Considerar manter os 25% a 30% de imbecis, de burros comedores de capim que o apoiam. Esse pessoal só precisa de uma palavra de ordem dele. Só isso. É um pessoal que não pensa, é um pessoal que não reflete. Eu já rompi amizade com um montão dele porque eles são burros demais. E eu não tenho muita paciência com gente burra. Quando a burrice é uma burrice da ingenuidade, é uma coisa. Quando a burrice é uma burrice da estupidez e da maldade, é outra coisa. Quando a burrice bolsomínia diz que incentiva 2 policiais que matam 2 jovens negros, isso é um tipo de burrice que você tem que botar o dedo na cara do imbecil, do idiota e chamar ele de burro, sim. Porque é a burrice da maldade. E essa burrice da maldade, já rompi amizades com gente assim e tá rompida a amizade. Não faço nenhuma questão de me relacionar com essa gente burra. Porque é uma gente burra, mas é uma gente burra má. Não é a burrice da ingenuidade. Não é a burrice apenas da falta de informação. Então, nós estamos diante de um impeachment que já era para estar, porque os motivos para que esse impeachment estivesse ocorrendo já foram dados por N lugares. A pandemia, olha, tem hora que eu perco até a conta, são tantos os motivos e eles ocorrem de forma tão avassaladora
que tem hora que a pessoa fala para mim, mas qual? Aí eu tenho que parar para pensar, porque é toda hora. Agora, em relação à pandemia e esse afã do presidente em sabotar, literalmente, né, o próprio fato dele fazer propaganda da cloroquina, uma vez que todos os procedimentos da ciência já indicaram que a cloroquina não cura, e ele investindo recursos públicos para isso, usando o exército para a produção de cloroquina, isso já deveria ser identificado como um problema de responsabilidade, como crime de responsabilidade. Mas o impeachment não saiu e nós estamos dependendo muito da formação da nova presidência do Congresso e do Senado para que esse impeachment saia ou não. Nós estamos dependendo. Pelo andar da carruagem, eu particularmente não acredito que nós estamos caminhando para o impeachment. Porque a agenda econômica do Guedes interessa a formação do capitalismo odierno. E os meios de comunicação, por mais que critiquem o Bolsonaro por questões de identidade, por questões de costume, por achar que ele é homofóbico, na parte econômica guedista, as pessoas não mexem nisso. Mas essa parte econômica guedista, ela é boa para os principais investidores, mas não para nós que principalmente dependemos dos serviços públicos. O Brasil é um país que demanda serviço público. E se as privatizações ocorrerem na velocidade que Guedes quer, o que será das pessoas mais carentes neste país intercontinental? A Covid-19 provou que o SUS é importantíssimo. Sem o SUS, o que faríamos? E a Covid-19 provou a importância do SUS, e provando a importância do SUS, prova também a importância da eficiência do nosso serviço público, que não faz melhor por falta de investimento. Mas uma das estratégias é não investir, é sucatear para depois dizer que não funciona. Mas eu, apesar de estar pessimista quanto ao impeachment, eu espero que o impeachment saia. Mas parece que, da mesma maneira como as eleições municipais foram uma eleição prioritariamente de centro-direita, parece que a próxima eleição do Senado e da Câmara também penderá para a centro-direita. E essa centro-direita não quer o impeachment do Bolsonaro. Porque o impeachment do Bolsonaro dependeria de uma indisposição econômica para com a política econômica de Paulo Guedes. Mas o Guedes, perante o mercado, perante os meios de comunicação, perante a agenda econômica, o Guedes é forte. Pode ver que o Guedes é quase intocável. Assim, do ponto de vista, ninguém cogita seriamente nos meios de comunicação sobre a queda do Guedes. Então, a agenda econômica do Guedes, de uma certa forma, ou penso eu que de todas as formas, mantém Bolsonaro no poder. Porque por mais estúpido que ele seja, por mais burro assim no sentido de ser desconhecedor, porque na prática política ele não é burro não. Burro são os bolsomínios. E ele sabe que o bolsomínio é burro.
Ele sabe que ele só falar qualquer coisa, que eles vão repetir. Bolsonaro não pensa. É um pessoal que come capim, eles são burros mesmo. Mas Bolsonaro não é burro, não. Ele é limitado, ele é incapaz de ser presidente, mas burro não. Burro não. Politicamente burro ele não é, não. Mas eu espero que o impeachment ocorra. Eu estou refletindo sobre o impeachment e eu espero que ocorra. Porque Bolsonaro, além de tudo, ele é uma pessoa letal. É uma pessoa que, através das suas atitudes, levou e está levando milhares de brasileiros à morte. Então, moralmente, Bolsonaro é um assassino. Ok, galera? Vocês são do coração.